uma pausa para dizer que o ponto mais importante deste vídeo é o novo corte de cabelo do Rodolfo. Hashtag cabelo novo. E aí pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui para mais um vídeo, mais um momento de discussão. E hoje a gente veio trazer um tema que eu particularmente gosto bastante de falar. Quem me conhece sabe que vira e mexe quando a gente está falando sobre o que a gente vai discutir agora, eu me envolvo e não calo a boca facilmente. E eu espero que vocês também gostem, espero que o que a gente trouxe aqui de alguma forma possa ser de bom uso para vocês. Gente, esse homem só fala disso, Discorda. Ele fala bastante, é verdade. A gente vai falar de paternidade. Maternidade também, no caso, né? Paternidade barra maternidade. Mas paternidade é uma coisa que ele vive muito. Para quem não sabe, nós temos 2 filhos, entre 3, um para fazer 4 e o outro ainda bebezinho de 7 meses. E ele vive muito isso, ele realmente é o paizão. E aí a gente encontrou um texto interessante, a gente já queria falar da paternidade, sobre paternidade e maternidade também, né? E provavelmente a gente vai voltar para falar isso em outros vídeos, porque maternidade e paternidade são temas gigantescos. Então assim, dá pra gente pensar em dezenas de subtópicos dentro desses temas e fazer milhões de vídeos, mas a gente vai se controlar um pouquinho. E também porque tem muita defasagem, sabe? Tem muita falta de informação, muita gente fazendo coisa por aí que não tá muito legal, precisa de orientação, reorientação, e a gente vem acompanhando muito, né? Já se interessava mesmo antes de ter filhos, mas muito mais intensamente depois de sermos pais. Então, quando caiu esse texto aqui, a gente achou bem interessante, leve, extremamente leve, simples, mas que eu acho bem interessante. Gente, é um texto do Conte Outra. É uma revista eletrônica, né? Um site aí que presta bastante serviço. Para quem não conhece, vá conhecer, vale muito a pena. É bem conhecido, é difícil alguém que nunca tenha passado por algum texto do Conte Outra. Exatamente, é muito bacana e a gente também vive compartilhando matéria deles aqui, né? E, enfim, e a proposta deles é justamente a simplicidade, descomplicar alguns temas, né? E eles conseguiram bem. Eles trouxeram um texto muito simples que fala coisas que sua filha deveria saber antes de completar 12 anos. É literalmente uma listinha, tá? São 15 coisas, né, Rô? São 15 tópicos que eles colocam. Nem todos a gente vai comentar aqui, mas tem alguns que vale a pena destacar. A ideia é falar sobre o equilíbrio emocional das filhas, né? E eu acho que tem muita coisa que vai valer tanto para filha como filho, né? Mas a gente está vivendo numa época que eu acho que vale ressaltar a importância do cuidado com as meninas, de certos pontos específicos que a gente tem que ensinar para a menina e também outros que a gente precisa ensinar para os meninos, né? A gente tem uma grande missão aí pela frente, como preparar homens, né, para essa sociedade aí que tá vindo. Tá vindo não, que já tá posta, na verdade, né? Então, como prepará-los para fazer a diferença. E, enfim, vou deixar para o Rô comentar os tópicos que eu acho que ele vai se esbaldar agora. Preparem-se. Nada. Como a Amanda falou, é uma matéria bem simples, bem clean mesmo, que assim, qualquer um pode ler, não é nenhuma matéria técnica, e eu acho isso, o primeiro ponto que eu acho matéria boa é por esse lado, que é de você trazer a discussão sobre um tema muito importante, que é maternidade, paternidade, só que de uma forma acessível, e você não trazer termos muito técnicos, nada muito difícil para as pessoas poderem entender ou refletir e até colocar em prática o que elas acharem importante. Como a Amanda falou, a matéria traz 15 tópicos de coisas que o autor entende importante você ensinar ou você falar com a sua filha até ela ter 12 anos. E o primeiro ponto, o segundo ponto, na verdade, que eu acho bacana pensar é que, assim, essa lista, essa matéria, ela não precisa ser seguida ao pé da letra. Não é para você pegar ponto por ponto e fazer exatamente o que ela está falando. No final da matéria, ele até o autor finaliza dessa forma, de que assim, ó, você pode tanto discordar de algumas coisas que está aqui ou incluir outras que você acha importante na educação da sua filha. E a partir disso, eu acho que a matéria ela traz uma possibilidade interessante, porque ela traz pontos que eu achei até bem gerais, não é nada muito específico que você precisa fazer como pai ou mãe, mas ela dá um direcionamento muito bacana, que a minha interpretação, e aí também pode ser, cada um tem um olhar diferente, que é, por exemplo, a matéria ela fala
coisas que sua filha deveria saber antes de completar 12 anos. E aí você pode pensar assim, mas por que 12 anos? Na matéria ele não dá nenhuma explicação do porquê os 12 anos, mas a minha interpretação é que a partir dessa idade a gente já não começa mais a considerar como criança, e aí o seu filho já vai se tornando um adolescente. E naturalmente na adolescência eles ficam mais questionadores, eles não vão aceitar simplesmente qualquer opinião que você, pai ou mãe, está dando só porque você é pai ou mãe. Então é mais difícil você ensinar algumas coisas para os filhos, enfim. É mais velhos do que mais novos. Porque na primeira infância, enfim, nos primeiros anos principalmente, é quando eles estão se formando. Então é literalmente como se fosse uma folha em branco, que aí você vai pintando, vai desenhando, vai colocando conteúdos dentro deles. E aí quando ele está adolescente, a folha já está bem preenchida. Então fica mais difícil de você conseguir colocar algumas coisas. Então eu acho que esse é um ponto importante, que a matéria não explica, mas que direciona, que assim, aproveita enquanto ele é criança, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente. E outros pontos, como a Amanda falou, a gente não vai ler todos os tópicos, a gente vai deixar a matéria aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha, mas eu separei alguns itens que, assim, de forma geral, que eu acho que a matéria traz muito bem, que é, por exemplo, refletir sobre a questão do quanto o amor não é exatamente como nos contos de fada. Então, assim, você aos poucos ir mostrando para sua filha que os relacionamentos não são que nem nos desenhos, que não é simples assim que funciona, que as pessoas sofrem, que as relações não terminam, não tem necessariamente um final feliz, porque isso vai direcionar de alguma maneira a sua filha, quando ela estiver maior, a entender e enxergar as relações de uma outra forma, não de uma forma utópica, de uma forma ilusória, e a tendência é que ela sofra menos pensando dessa maneira. Que ela tenha uma postura mais positiva com o mundo, então tem até um ponto que fala assim, o importante dela sorrir, o importante dela entender que o sorriso dela ilumina ela e quem está em volta dela, a importância do perdão, mas a importância do perdão para a filha, para ela, não para outras pessoas, a importância dela aprender a dizer não, por exemplo, do quanto a filha, enfim, sua filha, ela tem tudo dentro dela, todas as respostas que ela precisa, ela tem dentro dela, e a matéria vai trazendo esses pontos de uma forma mais corrida, não é nesses pontos como eu estou falando tão claro assim, é a interpretação que eu faço em cima deles. São pontos bem gerais, na verdade, mas que eu acho que direcionam bastante para a gente conseguir ter uma relação próxima de confiança com as nossas filhas, com as nossas não, porque eu tenho 2 meninos, mas com as filhas, mas que eu, ao mesmo tempo, acho que esses pontos a gente pode usar tanto para menino quanto para menina, enfim, é uma coisa independente, não é específica de mulher ou algo assim, mas que de alguma maneira pode fazer muita diferença lá na frente. Vale lembrar, ressaltar, que a gente já falou aqui 3 vezes, acho, mas esses tópicos, esses aspectos podem ser, sim, devem ser aplicados também aos meninos. Então, sim, quando eu falo assim, seja você mesmo, eu sempre vou te amar, são mensagens que a gente tem que passar para quem a gente gosta no geral, mas muito mais para os filhos que precisam desse carinho, precisam desse abraço, precisam ser acolhidos e mais acolhidos. A gente não tá falando de permissividade, não é isso, tá? Isso, nossa, fica para um outro tópico falar sobre a diferença, porque às vezes tem gente que gosta de falar que é a geração de pais que está criando crianças mimadas. E, nossa, o que mais tem, o que a gente mais acompanha são, ainda bem que existe a internet para trazer muita informação da diferença entre mimar e acolher, entre a educação positiva e a educação permissiva e até da educação autoritária, que é o que a gente ainda vem, né, de uma educação autoritária que era muito mais forte, né? Então, tem muita diferença, não é isso. Mas isso pode sim ser aplicado para meninos também. E eu fico pensando muito assim, amor não é conto de fadas. Eu também preciso passar isso pro meu filho, que ele não tem que salvar ninguém. Ele não tem ninguém para salvar. A mulher não precisa ser salva. Exatamente. Né? E ele não tem que carregar também responsabilidade sobre a vida do outro. Independente de quem ele for amar na vida dele, ele não tem que carregar responsabilidade. E dependência emocional é algo tóxico para qualquer pessoa. E ele tem que aprender isso também. Sim. Tanto comigo, é algo que eu não gosto nem comigo, nem com o pai, nem com ninguém. Principalmente com relação amorosa, que é algo muito sério pra vida, né? Que a gente sabe que causa muito estrago. Então ele precisa aprender isso desde pequeno. Por que não?
né? Por que não? Já vamos aproveitar, como ele falou, a primeira infância, que tem muita coisa que pode ser absorvida, aproveitar essa cabecinha deles que tá fervendo por informação e vamos colocar coisa boa, né? Vamos colocar uma informação de qualidade aí, né? Vai ser muito bom. Lendo a matéria, tem, como a gente falou no início, eu gosto bastante desse assunto e eu fiquei pensando um pouco também nas referências que a gente tem de ser um bom pai, ser uma boa mãe, enfim. Porque a matéria, de alguma forma, ela não aborda isso, mas ela traz pontos que ela acha importante um pai ou uma mãe discutir e ensinar os filhos. E aí a gente entra muito, pelo menos para mim é muito evidente, uma questão de como que nós estamos criando nossos filhos, os desafios e por aí vai. Como eu falei, tem muita coisa para falar sobre paternidade. Procurando e dando uma olhada em alguns conteúdos sobre isso, tem 2 vídeos, na verdade, que eu vou deixar até linkado aqui, que é um canal que eu acompanho bastante tempo, tanto aqui no YouTube, no Insta, principalmente, que é o Paizinho Vírgula, que é um canal muito bom, um canal que ele fala basicamente sobre paternidade, disciplina positiva, enfim, criação com apego, só que é um canal extremamente simples e que traz muita reflexão que eu simplesmente adoro. Eu vou deixar um vídeo específico aqui, que é o que ele vem falando um pouco sobre o quanto a gente às vezes se cobra para ser pai, para ser mãe, num nível que assim, nossa, eu tenho que estudar para ser pai e mãe. E ele vem falando o quanto isso assim é mais um peso para uma situação, para uma questão que é a paternidade, maternidade, que já tem muito peso. Ser pai, ser mãe tem um peso absurdo socialmente. E aí a gente vai às vezes colocando mais peso em cima de algo que não precisa. Enfim, eu não vou falar muito do vídeo, vou deixar linkado aqui para vocês darem uma olhadinha. E o outro vídeo, que é de um outro canal que a gente já citou aqui também, o Acidez Feminina, que é um canal que fala sobre assuntos diversos, mas voltado mais para relacionamento, comportamento, algo nesse sentido. Não é um canal técnico, na verdade é um canal bem despojado, bem falando a língua do povo, como a gente fala. Até desbocado, né? Um pouquinho, tá? Então não estranha, não vai lá pra ficar criticando, é desbocado mesmo, tá? Mas é um conteúdo muito bom, ela traz a Tati, né? Tatiane. A Tatiane que... Oi, Tatiana. Tati alguma coisa. Tati. Ou Anne ou Ana. Ela faz uma reflexão muito boa sobre o pai presente, o pai participativo e tal, que eu achei excelente, também vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. Enfim, o que eu tô querendo dizer é assim, a gente tem muito conteúdo hoje na internet, muito bom também sobre o assunto. Eu vou deixar esses 2 canais que falam coisas bacanas sobre o assunto. Eu tenho uma outra referência também, por acaso eu ganhei da minha sogra, que ela sabe que eu gosto bastante do tema, que é esse livro aqui do Marcos Mion. Tá invertido, você sabe, né? Tá invertido, mas beleza, é que assim também tá invertido, vocês entenderam. Tá invertido. Que chama Pai de Menina. É um livro muito bacana que o Marcos Mion, acho que a maioria daqui deve conhecer, o ator, apresentador e etc, tudo mais. Multicoisas. Marcos Mion escreveu para falar um pouco da relação dele com a filha e pontuar coisas que ele acha importantes. Na verdade, o livro ele é bastante interativo porque ele tem partes para você ler com a sua filha e de alguma maneira até acabar obrigando você a ficar mais próximo, a criar uma afinidade maior, a estar mais presente. O livro ele fala sobre vários pontos que o Marcos entende importante para essa relação e para o desenvolvimento e criação da filha em especial, mas eu acho que ele pode ser muito bem direcionado para meninos da mesma forma, porque ele traz coisas muito gerais também, talvez um ponto ou outro que é mais específico para menina, mas de uma forma geral. Quem se interessa por paternidade, maternidade, independente de ter filho ou não, ou do sexo dos filhos, eu acho que é uma boa indicação de leitura. Resumindo, a mensagem geral e final dele é assim, esteja presente. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem muitos pais que, por necessidade ou não, acabam criando os filhos à distância. Então, é aquele que a criança fica o dia inteiro na escola, no curso, na avó, na tia, na casa do amigo, e não tá junto. Uma fala que o Marcos Mion traz no livro que eu achei muito interessante é que a gente ouve muito aquele papo de assim, o importante não é quanto tempo você passa com seu filho, é a qualidade do tempo. E o Marcos Mion no livro ele vai contra essa ideia, que ele fala que nada vai... É óbvio que você tem que ter qualidade no tempo que você está com seu filho, não adianta estar junto e cada um olhando para um lado, cada um no celular, mas ele acha mais importante, eu concordo bastante, o tempo que você tem com ele do que simplesmente passar pouco tempo e considerar que é uma qualidade boa. Porque você passar, sei lá, uma vez por semana, você tem um horário com ele, é muito pouco. Você
1 hora por semana é muito pouco. Então, assim, a ideia é que a gente sabe que a vida é corrida, que a gente tem um monte de obrigação e dívidas e tudo mais, mas é uma questão de prioridade. O quanto você tem priorizado ou não estar presente com os seus filhos, com sua Esse filha. tema é gigante. Eu já tô imaginando aqui vários tópicos para um outro vídeo, gente. Isso precisa de um vídeo só para isso. Porque deve ter gente que deve estar falando assim, ah, mas não adianta falar isso, meu marido não quer participar. Ah, mas o pai não tá nem aí. Mas pai separado. Ah, mas não sei o quê. O que mais tem, né? E o cara pensando assim, ah, mas eu tenho que trabalhar, ele não sabe da minha vida. Tem muita coisa que deve estar passando na sua cabeça e que a gente pode tentar entender, refletir um pouquinho melhor juntos. Sim. Então, assim, se você tá pensando um monte de coisa, se você concorda, não concorda, se você tem mais dúvidas sobre esse tema, comenta aqui embaixo pra gente, coloca alguma pergunta, coloca o que você pensa, até disso que a gente falou. Porque a nossa ideia desde o começo aqui é gerar reflexão, discussão sobre os assuntos. Então fala pra gente o que você está pensando, o que você acha desse assunto. Não se acanhe. Não se acanhe. E se você quer mais vídeos sobre esse tema também, porque como a Amanda falou, nossa, é um assunto quase infinito. Mas a gente precisa saber se vocês, na verdade, querem saber um pouquinho mais, se vocês topam discutir um pouquinho mais sobre outras questões da paternidade. Vai que o público é muito jovem, né, que está acompanhando a gente, não tem filhos, enfim. Mas se tem aí uma quantidade considerável de pais que estão no início dessa jornada igual a nós, né? Ou planejando também, pode ser. Ou pais que já passaram por isso, mas que gostam de ler e reler sobre o tema. Sim. Né? A gente pode preparar algo bem bacana aqui para falar. Ultimamente os nossos temas foram bem mais polêmicas, né? Não foi Sim. proposital, nós não somos caçadores de polêmicas. Mas é que foram assuntos que surgiram e que a gente achava interessante, não tinha como não falar, tá? Então hoje está sendo um tema mais leve porque dentro do que veio acontecendo aqui a gente acreditou que esse era um tema legal para trazer, tá bom? Beleza? Comenta aqui aquela coisa que vocês já estão cansados de saber, deixa o like, compartilha. É muito importante até como uma forma de feedback pra gente se vocês estão gostando ou não dos conteúdos que a gente está trazendo. E eu acho que por hoje é isso. Beleza, pessoal? Sigam as referências que a gente está dando aqui, elas são muito boas. Totalmente apuradas por nós, que somos pessoas incríveis. Uau, brincadeira. Incríveis. Brincadeira, mas porque são realmente fontes muito boas, que fazem conteúdo bacana, atualizado, pessoas que têm um nível de consciência muito bom, por isso vale a pena, cabeça aberta. Então não é uma ideologia única, não é um pensamento único, são pessoas abertas para diálogo, assim como nós estamos buscando aqui, tá bom? Dê uma olhada lá, dá um feedback pra gente e estamos no aguardo. Até o próximo tema. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.